NR38, limpeza urbana, parte 3. Vamos falar de varrições, polda e etc. Bem-vindo ao canal TST Versátil. Pessoal, aqui neste item 38.7 vai falar sobre varrição. É varrer, é o famoso varrer rua, beleza? E esse serviço, a execução dele, deve preferencialmente ser realizada contra fluxo do trânsito, beleza? Quando tiver um trânsito tranquilo, favorável para que essa atividade seja realizada. A organização deve ser responsável pelo transporte e guarda do carrinho coletor antes e após o trabalho. Ela vai ter que transportar e guardar esse carrinho coletor antes e depois das atividades serem realizadas. O carrinho coletor Lutocar deve possuir as seguintes características: ser constituído de materiais leves, de fácil higienização, possuir altura que não dificulte a colocação de resíduos, possuir suporte para transporte de ferramentas, possuir pneus ou rodas que facilitem sua movimentação, possuir faixas refletivas quando utilizado no trabalho noturno. Veja que ele deve possuir aqui, umas características mínimas para ser utilizado nas atividades de varrições. O carrinho coletor Lutocar deve ser mantido em boas condições de uso, cabendo à organização realizar manutenção periódica. Então, além da guarda, a organização deve fazer as manutenções desse carrinho. É vedado o acondicionamento de alimentos, bebidas, itens pessoal nesse carrinho. Extremamente proibido. Não faça isso, está aqui na norma. Só que a empresa tem que fazer o quê? Tem que orientar o colaborador, informar, colocar lista de presença, relatório, informando que o colaborador está ciente dessa situação, ok? Poda de árvores, todo trabalho de poda de árvore deve ter uma AR, uma análise de risco, que está dizendo todo trabalho de poda de árvore deve ter. Vou cortar só uma galha, é uma poda, chefe, análise de risco, ok? E essa análise de risco deve indicar a emissão da APT quando necessário, tá? Quando necessário. A AR deve ser realizada pela equipe envolvida na atividade de poda, coordenada pelo supervisor responsável pela atividade, registrada em documento, podendo ser eletrônico e assinada por todos os participantes da análise, beleza? A AR deve considerar o local da atividade, os serviços que serão executados, seu entorno, a projeção de galhos, se vai cair para o lado esquerdo, se vai cair para o lado direito, ele tem que fazer essa projeção das galhas que serão podadas, ter o isolamento em torno da área de trabalho. A avaliação da integridade física dos colaboradores também deve ser submetida à poda, de forma visual, né? Seleção de ferramentas, condições impeditivas para realizar o trabalho. Ah, tá chovendo, tá perto de uma rede elétrica, não sei o que. Quais, aqui tá aqui, ó, meteorológicas adversas, iluminação insuficiente e riscos adicionais, especialmente instalações, elétricas. Tem que fazer a R e aí a empresa tem que garantir que a atividade seja realizada de forma segura. Vamos desligar a rede, vamos chamar o pessoal da Equatorial, da CEMIG, eu sei lá como é que se chama a sua cidade, vai chamar o pessoal para desligar a rede, para a gente fazer a poda ali da... Tem que ter, tá? E a PT deve conter esses requisitos mínimos. As disposições estabelecidas na análise de risco tem que ter na APT, permissão de trabalho. Os requisitos serem atendidos para a execução segura das atividades. Os participantes da equipe de trabalho devem ser autorizados a realizar atividade. Tem que ter uma forma de comunicação entre o podador e os trabalhadores auxiliares sobre a retirada de galhos. Então tem que ter um rádio, tem que ter alguma coisa que eles possam se comunicar. O que eu conheço é o rádio, né? Ele não vai estar lá em cima podando a árvore, digitando no WhatsApp, né? A PT deve ser aprovada pelo supervisor, assinada pelos participantes, disponibilizada no local de trabalho. Eu vou fazer a PT, vou divulgar a PT, todos vão assinar, ela vai ficar disponível no local de trabalho. Deve ter validade limitada à duração da atividade e reavalidada pelo responsável pela renovação em situações que não ocorram mudança nas condições estabelecidas na equipe de trabalho. Mudou as condições de equipe, mudou alguma situação, refaz a APT. Se a condição é praticamente a mesma, ele vai fazer apenas a revalidação desta APT, está previsto na norma, tá? A validade da APT não poderá ser superior a 24 horas e para as atividades em altura vai seguir a NR35, além
Além da NR35, ele vai providenciar isolamento para essa atividade e vai ter adoção de medidas para evitar ferramentas e materiais em caso de interrupção do trabalho, para evitar queda, tá? Além de seguir a NR35. Proibida a utilização de escada livre para execução de atividade de poda, como ancoragem para o trabalhador nos galhos a serem cortados. Isso aqui é óbvio, né? Mas se você vê como é feita as atividades, né? A gente vai ver que realmente faz sentido. Atividade de poda próxima a instalações elétricas deve atender a norma 10, segurança e saúde da eletricidade. As atividades de desobstrução de redes de eletricidade, quando previsto em contrato de limpeza urbana e manejo de resíduos, deve atender o previsto da NR10. É vedado a designação do trabalhador sem prévia capacitação para a atividade de poda. Não, eu sei podar. Não, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter a prática, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que saber manusear as ferramentas para que ele possa realizar a poda. Se a empresa enviar ele sem esse conhecimento prévio, a empresa está descumprindo o item da norma e pode ser multada conforme NR28. Nos processos de poda podem ser utilizados serra, serrotes, tesouras de poda, alicate de poda, apropriados para a tarefa, não sendo permitido ferramenta de corte de impacto, facão, machado. O cara não pode estar se matando ali, cortando, não pode, beleza? E aí, a empresa tem que fazer o treinamento dos colaboradores, dos empregados, observando as atividades que eles estarão expostos, as atividades que eles irão realizar, deve ser levado em consideração para o treinamento desses colaboradores. O treinamento previsto na norma deve observar a NR1 e ser realizado durante a jornada de trabalho, de acordo com o cargo e o dispositivo na norma. O treinamento inicial deve ser em parte teórica e prática, então vai fazer a parte teórica e a prática em poda, vai sinalizar a área, vai fazer toda aquela prática para que ele possa realizar a atividade de forma segura, para que ele possa ter a capacitação adequada, né? Que conteúdo teórico do treinamento deve abordar condições de meio ambiente, de acordo com a NR1, gerenciamento, especialmente quando a carga atmosférica é atropelamento, perigos identificados, riscos avaliados e as medidas adotadas no PGR relacionadas às atividades, uso e conservação de vestimentas de trabalho, orientação sobre os aspectos ergonômicos, incluindo técnicas de movimentação de carga, procedimentos em caso de trabalho e em caso de acidente com riscos biológicos, noções de sinalização de trânsito e primeiros socorros. Então, vê que a carga é uma carga horária mínima específica, né? Deve obedecer isso aqui. Um conteúdo mínimo específico, aliás. Esse conteúdo deve ter manuseio de movimentação de carga, operação de máquinas, equipamentos e ferramentas, sinalização de segurança no trânsito, meios e recursos para primeiros socorros dos acidentados, abandono de área quando necessário, e para o trabalhador que realiza atividade de coleta de resíduos, como previsto no item da NR38, deve incluir orientações nos quais o resíduo seja condicionado de forma que ofereçam risco à saúde do colaborador. Para o trabalhador que realiza atividade de poda de árvores, conteúdo deve seguir o previsto aqui nessa norma regulamentadora. Técnicas de corte, derrubada, direcionamento de queda, remoção de árvore, partes suspensas, galhos, desgalhamento, traçamento e toragem e postura corporal para observar a coluna, manter o equilíbrio na operação de motosserras, motopodas e similares. Além do treinamento inicial, o trabalhador deve ter o treinamento de NR12, operação segura de máquinas e equipamentos, ou motosserra, ou uma ferramenta similar. As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser utilizadas com treinamento, proporcionando aprendizados aos colaboradores. O material didático dos treinamentos deve ser disponibilizado no empregador, pode ser de forma digital ou pode ser também de forma física. Durante os primeiros 10 dias de trabalho na atividade, os coletores, varredores devem integrar a equipe de trabalho que inclui empregados com experiência prévia. Então, se tem novato na equipe, a equipe mais velha vai estar auxiliando esses colaboradores na realização da atividade. Algumas empresas chamam-se o programa padrinho, né? O mais velho ele é responsável por um colaborador mais novo, então ele vai ensinar todas as manhas aí do trabalho. A carga horária e conteúdo dos treinamentos devem ser definidas pela organização e devem contemplar
itens de segurança, saúde nas atividades relacionadas ao seu trabalho. E poderão ser 4 horas para conteúdo teórico, 4 horas para conteúdo prático. Isso aqui é o mínimo que deve ter. Se a empresa quiser fazer mais horas, ela vai fazer, mas o mínimo são 8 horas de treinamento, 4 prática e 4 horas para treinamento teórico. Os equipamentos de proteção individual, investimento de trabalho. É obrigatório o fornecimento, deve ser gratuito. EPI, sem prejuízo previsto, de acordo com a NR6. Dispositivo de proteção pessoal estabelecido na norma. Vestimento de trabalho sem prejuízo previsto na NR24. Para fim dessa norma, considera dispositivo pessoal de proteção, chapéu, boné tipo árabe, legionário, que cumpre a mesma função do protetor, a mesma função que auxilia na proteção da radiação solar. Protetor solar, agasalho ou vestimenta contra frio, quando em condições climáticas desfavoráveis ou quando a condição climática for favorável ao frio, né? Para atividades local aberto, deve ser proteção indicados no item A e B, que a gente viu lá. Tipo de proteção do usuário contra a chuva, né? Ele vai ter que ter essa proteção. Para as atividades em local aberto, deve incluir o risco ao PGR. O PGR deve identificar e dar uma tratativa para esse risco. E o dispositivo de proteção pessoal lá, EPI tipo óculos contra radiação solar. Cabe à organização garantir o fornecimento do protetor solar durante a execução das atividades na embalagem original ou por meio de dispensador coletivo. Ter periodicidade de uso e do fator de proteção UV deve ser considerado estabelecidos dentro do PGR. Então é importante o colaborador fazer um PGR para atender uma empresa de limpeza urbana, ele tem que definir essa situação aqui do protetor solar. Lembrando que é obrigatório o fornecimento gratuito de no mínimo 2 vestimentas de trabalho a todos os trabalhadores de suas atividades. As vestimentas devem ser compostas de sinalização refletivas, substituídas a cada 6 meses de trabalhos, inicial ou da reposição, reposta imediatamente quando danificada. As vestimentas de trabalho devem ser compostas de calças compridas, camisa com manga curtas ou longas, de acordo com o clima da região. Na atividade de limpeza de praias ou assemelhadas à praia, pode ser fornecido bermudas. As vestimentas de trabalho podem ser, de acordo com o que a gente acabou de ver, devem ser submetidas à higienização diária sobre responsabilidade do empregador. Então, quem vai fazer essa higienização aqui no item 38.2.1 é o empregador. No caso do item 38.10.6 não se aplica ao item 38.10.5 do item 38.10.5.1. O que você entendeu? A empresa vai lavar, fazer a higienização somente neste item aqui, tá? Você volte lá e lê o item que você vai saber qual é. Ok? Para as atividades de coleta de resíduo sólido, deve ser fornecido aos trabalhadores EPIs, calçado, tipo tênis aprovado, né? No mínimo, para proteção contra impactos, artério ou calcanhar, luva de segurança e a norma regulamentadora. Aqui tem o glossário para saber alguns itens da norma regulamentadora.